Então tá, né, galera? Beleza? Se você tá aqui é porque você quer aprender física e você tá no lugar certo, né? Essa semana inteira vai ser a semana da AFA, semana em a outra, porque estamos muito próximo da prova da AFA, que será aí no comecinho de julho, correto? A aula passada eu gravei a questão número 49, legal? Era uma questão que envolvia cinemática e hoje eu vou gravar a questão 50 da prova de 2024 para ingressantes em 2025, né? O que a AFA chama de prova de 2025. E nessa questão vai envolver cinemática, esta questão vai envolver conservação da quantidade de movimento, essa questão vai envolver conservação de energia. Então é uma questão muito interessante para você que está se preparando para as provas, quer seja dos concursos militares, AFA, SpaceX, Escola Naval, EFON, ou se você vai para os vestibulares tradicionais. Tem alguns vestibulares aí que tem algumas questões de física bastante complicadas. Então, sem mais delongas, bora para a questão, sem enrolação. Então tá, né, galera? AFA 2025, né? Foi a prova de 2024 para os ingressantes de 2025. E aqui tá a questão, tá? Deixa eu pegar aqui um apontador que eu acho que vai ficar legal para a gente ler. Bora lá então. Um plano perfeitamente liso é inclinado em relação à horizontal. Em t igual a zero, duas partículas A e B de massas iguais são colocadas respectivamente na base e no topo desse plano e passam a se movimentar de acordo com as funções horárias. Então veja lá a função horária da partícula A que está aqui embaixo. Ela tem uma posição -2, olha o zero está aqui, então ela está 2 metros para baixo, porque está no sistema internacional, -2, velocidade inicial de 6 vezes t, menos metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A aceleração é 2,5. Ok? Essa é a função horária da posição de A. A posição de B, 4 menos 2,5t, né? Ela sai da posição 4, aqui é o nosso zero, ela está 4 aqui para cima, e acelera com 2,5 vezes t quadrado. Bom, escritas em relação à origem dos espaços, o zero, ele está dizendo para nós, em unidades do SI, Sistema Internacional de Unidades, metro e segundo, conforme ilustra a figura a seguir. Estamos vendo aqui. Em determinado instante, A e B sofrem uma colisão perfeitamente elástica. Guarda aí, as partículas têm mesma massa, ó, são massas iguais, isso vai ser importante. E a colisão é perfeitamente elástica, que vai ocorrer, e elas estão se movimentando numa única direção. Vou ter uma colisão frontal. Guarda isso que vai ser importante. Após essa colisão, B atinge uma altura vertical máxima, medida em metros, em relação à horizontal de referência igual a... Então é isso, né? A parte subindo, B desce, colide em alguma posição. Após essa colisão, B volta, atinge uma determinada altura e ele quer saber essa altura em relação a esse referencial. Tá claro? Tranquilo? Bacana? Vamos ter que dividir em algumas partes esse exercício. Ele é longo. Vamos dividir aqui em algumas partes. Primeira parte, vamos pegar a função de A e a função de B e vamos verificar onde vai ocorrer a colisão. Porque vai ser mais ou menos assim. Eu descubro onde ocorre a colisão, descubro a velocidade com que ocorre a colisão, descubro a velocidade que as partículas passam a ter após a colisão e a altura que B sobe depois que ela retorna após a colisão. Nós vamos dividir nessas partes. Primeiramente, vamos saber onde ocorre a colisão, tá? Já que eu sei as funções de A e de B, funções da posição, e eu sei que quando ocorre a colisão, a posição de A é a mesma posição de B no instante da colisão. Ok? A posição de A é descrita por essa expressão, por essa função, e a de B pela de baixo. Então, se você igualar a função de A, menos 2 mais 6t, menos 2,5 t quadrado com a função de B, a gente vai conseguir calcular o instante de colisão. E veja que ficou bem fácil a conta, né? Porque eu vou cortar esse 2,5t quadrado negativo aqui e aqui. Sobra menos 2 mais 6t igual a 4. Jogo 2 para lá, somando 6t igual a t.
Desculpa, 6t igual a 6 e você calcula o t, que é 1 segundo. Então, fácil descobrir quando ocorreu a colisão. E agora eu vou determinar onde ocorreu. Como eu vou determinar onde ocorreu a colisão? Eu vou pegar esse tempo de 1 segundo e vou colocar na função de A ou de B, né? Uma vez que no instante de colisão a posição de A é a mesma de B, então tanto faz. A função de B está mais simples, né? Que é dada por 4 menos 2,5 vezes o t quadrado. Eu peguei o instante da colisão, joguei no lugar do t e fica tranquilo que a gente calcula que a posição de B, que é a mesma posição de A no instante de colisão, é 1,5 metros, tá? Então já sei quando elas colidiram e onde elas colidiram, tá? Se você jogasse esse 1 segundo na outra função, daria a mesma resposta, certo? Bom, sabendo onde e quando elas colidem, agora eu vou para o segundo passo. Qual é a velocidade que essas partículas tinham no instante da colisão? Ok? Então, no instante da colisão, qual é a velocidade que a partícula A tinha? V0 mais AT, correto? Então, a gente escreve V0 é igual, lá da primeira função, a gente sabia que a velocidade inicial era 6, quando a gente viu a função, porque a função é S é igual a S0 mais V0t, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, quando eu li lá, o termo que estava multiplicando o t era a velocidade inicial da partícula A. A aceleração lá era 2,5, né? Na verdade, lá é a metade da aceleração. Então, a aceleração é 5, ela é negativa, correto? Então, tenho aqui a função da velocidade. Vou colocar no lugar do t o instante em que elas colidiram e vou saber com que velocidade elas colidiram. A partícula A colide com velocidade 6 menos 5 vezes 1. A partícula A tinha 1 metro por segundo de velocidade. E a B é a mesma função. A velocidade inicial de B é 0. A aceleração era menos 5, né? Vezes o tempo t. Tendo essa expressão, coloco 1 para o t e já determinamos que a velocidade de B será menos 5 metros por segundo. Então B está descendo no instante da colisão, que ocorre na posição 1,5 metros, né? 1,5 para cima desse zero, ok? Quando ocorre a colisão, a partícula A tem uma velocidade de 1 metro por segundo e a partícula B uma velocidade de menos 5 metros por segundo. Agora que eu já sei onde colidiram, né? Quando e onde colidiram, e a velocidade que essas partículas têm no instante da colisão, eu vou fazer a conservação da quantidade de movimento para verificar qual é a velocidade que B adquire após a colisão, ok? Então, indo lá para verificar que velocidade B vai ter após a colisão, vamos fazer a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento do meu sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do meu sistema após a colisão. Após a colisão eu pus uma linha aqui, tá? Então você deveria fazer o seguinte: antes da colisão, a massa de A, que eu chamei de m, vezes a velocidade de A antes da colisão, é a quantidade de movimento de A. A massa de B, que é a mesma, vezes a velocidade de B, é a quantidade de movimento de B no instante da colisão. Quando eu somo, eu tenho a quantidade de movimento total do sistema. A mesma coisa do outro lado, eu chamei a velocidade de linha, porque é a velocidade após a colisão. Tá indo? MVA, quantidade de movimento, VA', quantidade de movimento de A após a colisão e de B após a colisão. Corta as massas, você sabe VA, que é 1, você sabe VB, que é menos 5, você vai achar uma expressão aqui, VA' mais VB' igual a menos 4. Mas eu não resolvi isso aqui, deixei para vocês, vou explicar por que eu não resolvi, tá? Aí você vai ficar com a função aqui, VA, uma expressão matemática, VA' mais VB' igual aí a menos 4, ok? E eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho duas incógnitas numa única expressão e eu não consigo terminar. Mas a colisão é perfeitamente elástica. Então, lá do coeficiente de restituição, que a gente usou isso muitas vezes no meu curso lá, da turma da carreira militar, se você usar o E como 1, coeficiente de restituição vale 1 numa colisão perfeitamente elástica.
V'B e V'A eu não sei. E eu sei a velocidade de A e de B que estão se aproximando. Eu sei calcular essa velocidade relativa, eu tenho os valores. Eu vou achar uma outra expressão. Então aqui eu tenho uma expressão V'A mais V'B igual a menos 4. Aqui eu vou achar uma outra expressão. Faço o sistema e calculo V'A e V'B. Professor, por que você não resolveu? Porque nós aprendemos que em uma colisão perfeitamente elástica, frontal, tem que ser frontal, e entre corpos idênticos acontece uma coisa interessante. Se eu calcular isso aqui, e você vai fazer porque você está estudando, eu estou explicando aqui para você, mas você tem que fazer, pelo menos alguma vez, para você verificar isso. Quando você terminar isso aqui, você vai ter uma surpresa. A velocidade de A vai ser menos 5, o que era a velocidade de B, e a velocidade de B vai ser 1, o que era a velocidade de A. Eles trocam velocidade, tá? Mas isso não ocorre em qualquer colisão, apenas colisões perfeitamente elásticas, colisões frontais e de corpos idênticos. Tá indo? Eu estou aqui nos corpos idênticos na frente, mas já deu para ver, né? Beleza? Bom, então já sei que eles vão trocar velocidade, tá? E é só nessa situação. Então eu já sei que a velocidade de A vai ser menos 5 metros por segundo, linha após a colisão. Mas eu nem estou interessado na velocidade de A, eu só queria a velocidade de B, porque eu quero saber a que altura que o B vai retornar, tomando como referência horizontal aqui esta linha dada no solo, ok? Bom, agora que eu já sei a velocidade de B após a colisão, eu vou descobrir a que altura ele sobe. Então vamos voltar lá. Já sei que eles colidiram na posição 1,5 metros, né? Um pouquinho para cima desse zero, 1,5 metro. E B tinha uma velocidade, mas após a colisão, a velocidade dele passou a ser 1 metro por segundo, né? Retornando, não é isso? Então, olha só, a colisão foi mais ou menos aqui, 1,5 metro para cima do zero. B vai colidir, inverter a velocidade, vai subir e vai atingir uma altura que eu quero saber, tá? A altura que eu quero saber não é essa, em relação ao solo, mas primeiro eu vou determinar essa altura que ele sobe após a colisão. Para isso, eu vou usar a conservação de energia. Após a colisão, a esfera B, né, porque eu quero determinar essa altura que eu vou chamar de H1, a esfera B ganha essa velocidade. Então ela tem energia cinética. Vou tomar aqui, por enquanto, como referência, essa linha, chamar essa linha de altura zero, tá? Por enquanto, porque a altura que eu vou querer de zero é aqui embaixo. Então, por enquanto, essa altura aqui é zero. A bolinha ganhou velocidade, então ela tem energia cinética. Aí ela vai subir até que toda a sua energia cinética se converta em energia potencial gravitacional. Se eu escrever a conservação de energia mecânica, olha só, uma questão onde estão aparecendo as duas maiores leis de conservação que você estuda na mecânica. Não tem como fazer uma prova de física que não apareça essas leis de conservação. Então vamos lá. A bolinha ganhou energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, e transformou a energia cinética em energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Corta a massa de um lado e do outro e você vai calcular H1 passando o G dividindo como V'B ao quadrado sobre 2G. Aí é só colocar número, né? A velocidade é 1, 2G, o G é 10, estava no começo da prova, 1 ao quadrado sobre 2 vezes 10 é 0,05, né? Se você fizer a continha, o B vai subir uma altura de 0,05 metros. Está quase acabando o exercício, agora eu só preciso determinar essa altura restante aqui, ó, para somar com H1 e ter a resposta, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero agora é calcular esse H2, porque somando com H1 eu terei a resposta. Para calcular esse H2, seria legal que eu soubesse o ângulo aqui, ó. Ajudava bastante se eu soubesse esse ângulo aqui. Vamos calcular esse ângulo? De que maneira? Não sei se você lembra, eu espero que sim, se não você vai lá na minha aula sobre plano inclinado, que um corpo que desce um plano inclinado livre só sobre a ação da força-peso, a aceleração de descida dele é g seno de inclinação do plano, ok? Como a gente já viu que a aceleração, tá? Porque lá na formulinha tinha o menos 2,5t², aquela lá é a metade da aceleração, então a aceleração é 5.
Então, como o B descia com aceleração 5 e a gravidade é G, eu consigo determinar o seno do ângulo θ. Né? 5 é igual a 10 vezes seno θ. Gente, o seno de θ só pode ser meio, né? Porque somente meio de 10 vai dar 5. Então, seno de θ é meio. Estou chamando de θ esse ângulo que eu acabei esquecendo de marcar aqui. Estou chamando de θ este ângulo. Mas se o seno é meio, ele só pode ser 30 graus, né, galera? O seno de 30 é meio. Tá indo? E aí verifica o seguinte, eu quero achar essa altura. Mas eu sei essa distância. Você lembra que essa colisão se deu a 1,5 metros de referência do meu zero aqui? Então aqui tem 1,5 metros para cima do zero. E a bolinha A estava menos 2, lá na função a gente leu, ela está 2 metros abaixo do zero, e aqui 1. Se você lembrar disso, horas, aqui tem 2, a colisão deu 1,5 metro para cima, essa distância aqui é 3,5 metros. Isso quer dizer que eu conheço uma hipotenusa, sei que esse ângulo é 30 graus e quero saber o cateto oposto. Quanto é o seno de 30, gente? Não é meio? Não é isso que a gente viu? Se o seno de 30 é meio, significa que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Eu nem escrevi isso, porque é muito simples, né? Então esse H2 é metade da hipotenusa, metade de 3,5 é 1,75, tá? Então já determinei o H2, ele vale 1,75, ele é um cateto oposto a um ângulo de 30, cujo seno é meio. Tá legal? A hipotenusa 3,5. Agora já sei H1, tinha calculado 0,05, já sei H2, 1,75, soma essas tranqueiras e eu vou ter a resposta aí 1,80. Aonde está essa alternativa, professor, lá no começo da prova? Na letra C, tá? Gente, olha que questão legal para estudar, olha que trabalho bacaninha para você. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Você não está pagando nada, você não vai pagar nada e você vai me ajudar bastante. Sugere questões. Aqui foi feito um pouco rápido para não ficar muito longo o vídeo. Quer fazer pergunta? Entra aí, né? Faz uma perguntinha aí pro tio, o tio vai ter o maior prazer em respondê-lo. Beleza, turminha? Então me procure aí, ó. YouTube, onde você deve estar vendo esse canal, essa correção, né? Instagram e Facebook. Abraço, galera. Até a próxima.